Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Olha, nesta semana, no final da semana, vai acontecer o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias na Saúde Mental. Lá dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, nós vamos falar sobre isso e muito mais hoje com o fundador da Associação Viva e Deixe Viver, Valdir Cimino. Muito obrigado pela presença, Valdir. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a você, a audiência, né? E a essa abertura para a gente discutir um pouquinho os transtornos mentais. Aliás, é muito interessante a gente falar sobre isso, né? A função da arte como uma coadjuvante no tratamento de um transtorno mental. Mas primeiro, antes de tudo, eu queria conhecer a história da Associação Viva e Deixe Viver. Quando ela nasceu e por quê? Eu sou publicitário, trabalho na área de marketing, comunicação e no meu histórico, em algum momento, eu morei fora e tive a oportunidade de descobrir o trabalho voluntário de uma forma menos assistencialista, um trabalho mais profissional, ou um trabalho de mensurar o que o voluntário pode fazer com o seu tempo. As pessoas doam tempo, doam o melhor da vida delas. Mas doar de uma forma organizada, com indicadores, perceber que aquilo é uma mudança, até para ele poder aderir melhor a essa ação. E eu fui ser voluntário dentro de um hospital em Manhattan. E nesse ato de me doar, eu percebi que tinha um processo de seleção. Eu falei, mas eu quero ser voluntário, quero começar agora, né? E as pessoas falaram, não, nós primeiro vamos traçar um perfil, entender o que você pode doar, porque a gente vai oferecer o seu trabalho para algum paciente home care. E ele querendo, a gente vai te disponibilizar. Ou, provavelmente, você nem vai atuar se ninguém te quiser, entendeu? E essa visão, de fato, de você dedicar um tempo da sua vida para doar para o outro, o que você está levando para o outro? Esse foi o meu primeiro questionamento. Eu voltei para o Brasil em 92 e de 92 a 97 eu fui um fundador financeiro. Eu tirava dinheiro do bolso para comprar leite para as crianças do Emílio Ribas. Crianças acometidas de doenças infecto-contagiosas, que é um outro paradigma, né? Um hospital de doenças infecto-contagiosas, ele leva um rótulo muito grande do hospital da AIDS. Uhum. E as crianças sofrem também com isso, né? Por detrás de uma doença sempre tem ali um preconceito, a própria sociedade taxa. E ao entrar dentro do Emílio Ribas, eu descobri que a leitura poderia ser um grande passo, uma grande possibilidade. Mas uma leitura sem um contador de história fica muito morna. Muito morna, né? E oferecer leitura no nosso país para criança também é um pouco complicado, porque nós não temos o prazer pela leitura. Nós estamos num movimento assim sobre-humano, onde empresas, o governo e principalmente organizações não governamentais começaram a olhar um pouco mais para esse foco. Quer dizer, um país sem educação, sem leitores, é complicado, né? A gente resolver os problemas sociais que nós temos. E o contador de história nasceu. A ideia era essa. Depois de 3 meses, 4 meses, já eram 7 pessoas envolvidas, só com o boca a boca. Um ano nós tínhamos 56 pessoas, e eram 56 vontades, era gente querendo levar criança para andar de cavalinho, para ir para o shopping. Eu falei, não, é no hospital que as coisas têm que acontecer. A história tem que acontecer dentro do hospital. Até porque, para tirar uma criança, muitas vezes, do hospital, você tem que mobilizar transporte, o médico, a enfermeira, que vai ter que ir junto. A gente fala, como é que a gente pode, de fato, transformar o hospital nesse momento mais feliz? Então, nasceu o contador de história, nasce também esse monte de vontade, e em algum momento a gente se reuniu, eram 56 pessoas, para definir o que nós seríamos. Então, a nossa missão é treinar e capacitar voluntários para serem contadores de história, levando cultura e educação para dentro da saúde. Então, o prazer pela leitura vem do contato, da abordagem. A criança, muitas vezes, ela não quer ler, mas você pode barganhar, então eu brinco e depois a gente lê, né? Eu sempre vou me apropriar do livro e levar o livro, e dentro de um livro a gente vai ter milhares de surpresas. O que nos impactou muito foi que no início a gente queria atingir a criança, mas de repente o adolescente também veio para dentro desse processo, que ele é um pouco mais refratário dentro da saúde, né? Depois a família. E nesses quase 15 anos, hoje nós temos os profissionais da saúde se utilizando de recursos da arte de contar a história para se ambientar, para empoderar uma criança, muitas vezes, do tratamento que ela vai fazer. Nós estamos levando muito dessa informação e você não consegue fazer uma parceria
com um hospital se a equipe também não estiver envolvida. Então, desenvolvemos pesquisas e dentro dessas pesquisas a gente descobriu que a criança se alimenta melhor, que a criança se envolve mais profundamente no problema dela e quando a gente empodera, então fica mais fácil para dar um medicamento. Quer dizer, a história ela tem esse poder, né? Desde que você esteja inteiro naquele momento com a criança. A saúde nos enxerga em pedaços, né? Então, esse ato é o momento onde os dois seres humanos podem estar inteiros, trocando ideias, informações e enriquecendo também o próprio vocabulário da criança, a vontade de viver, a vontade de acreditar de fato que ela é importante, né? Porque na saúde todo mundo tem lá o seu aventalzinho, a sua roupinha, o seu pijaminha, fica todo mundo igual. É, né? Verdade. Então, o Viva nasce dessa miscelânea de vontade e o contador de história, de fato, é o agente que pode possibilitar um monte de informação. Agora, Valdir, quantos anos se passaram? A associação 15 anos. 15 a gente anos. Fundou em 97. Final de 97, esse ano agora a gente vai completar 15 anos de atividade. Que maravilha. Com quantos voluntários hoje vocês atuam? Não é só em São Paulo, Não. Né? Em vários estados do Brasil. Nós iniciamos em 97 em São Paulo, um ano e meio depois a gente já estava indo para a Bahia por um desejo de uma educadora, depois uma parceria com a Santa Casa, e aí nós só fomos abrindo o espaço. A gente tem que lembrar que o voluntariado no Brasil ainda é bastante, que tem eu diria assim, um paradigma a ser quebrado, que ele é muito assistencialista, né? Ele faz o ato muitas vezes com aquela coisa da visão caritativa, ou vamos fazer para mudar, vamos colocar isso como um carro-chefe na vida. Então, nesses 15 anos, Patrícia, já passaram mais de 17 mil pessoas pelo processo de seleção do Vive, nós temos 1.100 pessoas, de fato, engajadas, preocupadas, colocando isso como uma atitude dela no seu dia a dia, né? E nós estamos em 8 capitais do Brasil, hoje quase chegando a 85 hospitais. Então é um batalhão de pessoas que têm que ser treinadas, capacitadas, motivadas, e quando ele verifica de fato resultado no outro na ação, esse elo se fortalece, né? Então ele vai virar uma pessoa melhor, porque ele vai ler mais, ele vai se informar mais, porque ele vai ter que atender uma criança, o desejo de uma criança e de um adolescente, né? Olha, nós vamos às ruas de São Paulo também para saber das pessoas como é que elas enxergam essa questão aí da arte na Perfeito. Reabilitação dos pacientes. Vamos ver. Acho que vale muito a pena, sim, resgata um pouco da infância, da brincadeira, diminui significativamente o estresse daquelas crianças que estão já naquele ambiente pesado, já não é algo fácil para elas. E acho que resgata um pouquinho do que elas poderiam aproveitar fora dali da infância delas. Acho que eles conseguem minimizar esse impacto, esse estresse no tratamento delas. Eu acho que sim, porque é um momento difícil, né, para a vida até de adultos, para criança mais ainda, então ter uma válvula de escape, um lugar onde ela saia daquela realidade ali, acho que é importante para se recuperar, sim. Além das crianças, acho que ajudam até as próprias pessoas a se sentirem melhor consigo mesmos, acho. É muito bom, muito bonito. Você vê que as pessoas recebem isso de forma muito positiva. Vocês sempre perceberam isso, você especificamente, que é fundador da Associação Vive e Deixe Viver, em relação ao corpo médico dentro dos hospitais? Você sabe que a gente tem uma reação assim, se a gente parar um pouquinho para pensar, como é que o profissional da saúde se forma, né? As disciplinas de humanidades na formação, elas são relegadas assim, faço se quero, faço por um crédito, tá? E a gente está falando de humanização dessa relação. Eu tenho alguns depoimentos de médicos que a gente atua, e já atua há muitos anos, que eles falam assim, muitas vezes eu não posso dar atenção ou brincar, porque eu estou focado na doença, eu tenho que resolver aquilo imediatamente. E a minha responsabilidade, de fato, e aí me falta esse lado mais lúdico, mais gostoso, porque para mim é pão, pão, queijo, queijo, a coisa tem que resolver. Claro. E a equipe dos voluntários, quando entram, dos contadores de história, ou de pessoas, de outros voluntários que levam arte, levam informação, isso é a maior felicidade, porque dentro desse âmbito a gente pode, de fato, discutir, inclusive as coisas sérias, mas levada por um lado mais lúdico. Nós temos um médico no Rio de Janeiro, que é um conselheiro nosso, que ele transformou a sala de cirurgia na festa do sapo. Então a criança vai para uma festa, ela se prepara. E as mães, aquele procedimento que geralmente levava 1 hora e 15, com muito choro, com muito... Hoje não, em 20 minutos, a criança é empoderada e ela vai feliz para aquele procedimento, sabendo que ela está sendo colaborativa. Eu acredito que na formação dos nossos profissionais da saúde, o médico, a enfermeira, a nutricionista, a fisioterapeuta,
há de fato, a humanização, ou as disciplinas de humanização serem um pouco mais exploradas, né? Porque a gente não está lidando com um número, a gente não está lidando com um pedaço, a gente está lidando com um ser que quer ser tratado na sua integralidade. Você sabe que você me lembrou uma coisa, que outro dia entrevistei o Wellington Nogueira aqui, que é fundador dos Doutores da Alegria. Grandes amigos. E ele me falou uma coisa muito parecida, porque ele acha que tem que ter na faculdade a disciplina de besterologia. Para que os médicos tenham esse gingado também, quer dizer, que seja inserido também na faculdade, de certa forma. Você sabe, eu fiz o meu mestrado ano passado, defendi, e eu fui olhar exatamente a formação do médico, do futuro médico. E foi na faculdade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e foi muito interessante que a gente pegou do 1º ao 4º ano. Primeiro e segundo ano, existe um ritual de passagem onde os jovens estão ávidos, com vontade de participar, de desenvolver, então participam de atividades lúdicas. Os próprios CAs e DAs hoje das faculdades têm os seus núcleos, né? A própria Santa Casa tem o Santa Maluquice, que é uma mistura de palhaço com um contador de história. Quer dizer, a gente percebe que no 1º e no 2º ano eles fazem. Quando chega no 3º, que aí já complica a vida, a agenda é cheia, já vai ter que abrir pessoas, tal, existe um afastamento. E depois isso a gente tem certeza que é resgatado lá na frente. Mas é como o Wellington falou, a gente tem que colocar isso na transversalidade do 1º ao 6º ano, na residência, em todo o processo. A vida fica mais fácil, né? É muito mais fácil você administrar um medicamento, é muito mais fácil você mostrar para a criança que é importante ela se alimentar. E através do lúdico, da brincadeira, ela resgata isso. A gente tem que lembrar também que uma criança hospitalizada, ela tem direitos. Direito de continuar estudando, direito de brincar. Então hoje, graças a Deus, nós temos políticas públicas focadas no brincar, na brinquedoteca, que o hospital tem que ter. Não é só ter uma brinquedoteca e falar, olha que lindo que nós temos aqui, e não deixar aberto para as crianças brincar, né? E o voluntariado muitas vezes vem trabalhar junto com os terapeutas ocupacionais, com a classe hospitalar, para de fato somar. Porque enquanto uma criança aprende a lição, o beabá, que ela tem que fazer isso dentro do próprio hospital para dar continuidade, a gente vai injetando outras possibilidades, outras visões da arte, da cultura, da informação, do conhecimento. A gente não vai simplesmente contar uma historinha. Se dentro dessa historinha eu tiver que promover a alimentação, promover a lavagem das mãos, promover a higiene, a gente vai colocar isso com grande propriedade. Fica tão mais fácil. Mas muito mais fácil, né? Porque você está dando a possibilidade daquela criança, daquele adolescente, da família participar. Né? Isso é bom para todo mundo. Nós estamos conversando hoje aqui no Espaço Online com o Valdir Cimino, ele que é fundador da Associação Viva e Deixe Viver. Lembrando que estamos ao vivo pela Jovem Pan Online, queremos também a sua participação. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online, é só você deixar por lá o seu comentário, a sua pergunta. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais, já já.